E nesse vídeo a gente vai conversar sobre como decorar um home office, um escritório que você tem aí na sua casa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações para você. E para não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. A primeira situação que me vem na cabeça, assim, é se você não tem um espaço específico destinado para um home office. Então, se você tem que improvisar. E geralmente esse lugar de apoio que você vai realizar, enfim, seu trabalho ou seus filhos vão estudar, pode ser a mesa de refeições ou a mesa de jantar. E é bom você ficar atento qual a cadeira que você vai usar para realizar essas atividades. Então você pode deixar uma bem confortável, escolher um modelo bem confortável, já pensando nisso, sabe? Porque se você ficar muitas horas ali trabalhando, não vai te dar, enfim, dor nas costas e tal. Então é bom que você escolha um modelo assim bem confortável. Claro, não precisa ser aquele modelo tradicional com rodinhas, mas existem hoje modelos no mercado que são bonitas e confortáveis também. E se você vai usar então essa mesa de jantar, ou até mesmo se você tem uma área de trabalho que seja integrada com outra, por exemplo, você tem sua bancada de trabalho junto na sala de estar ou lá no seu quarto, para você não ficar com aquela sensação que o ambiente está bagunçado, ou quando você está indo deitar na cama você olha toda aquela pilha de documentos e coisas de trabalho, aquela bagunça acaba deixando a gente com aquela sensação de angústia, sabe? Então você pode preparar, por exemplo, uma caixinha, uma bandeja, alguma coisa que você possa colocar todas as suas coisas, você transfere então as coisas que estão nessa bancada para dentro dessa bandeja, dessa caixa e guarda em algum armário fechado. Assim, quando você for utilizar de novo aqueles itens de trabalho, você resgata. Porque senão é aquela coisa, né, gente? Você vai ficar olhando aquela bagunça, aquelas coisas e vai ficar lembrando de trabalho no momento que seria ali para você descansar. E se você tá gostando dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo. Assim o YouTube começa a recomendar meu canal para mais pessoas se inspirarem também. Quando você tem ambientes integrados, geralmente existem dois caminhos que você pode seguir. Então, que você misture esse home office naquele espaço mesmo. Então, por exemplo, você tem na sala de estar. Eu vou deixar meu home office aqui junto, ele vai ficar aparente, é isso que eu quero. Então, você pode até usar a própria marcenaria ou, enfim, a empresa que for fazer seus móveis planejados, você pode pedir para misturar junto ali com o ambiente. Então, se, por exemplo, você tem uma prateleira na parte lá do home, da onde tem a televisão. Então, você tem uma prateleira, ela pode vir e se transformar numa bancada de trabalho. Então, você acaba fazendo esse mix e esse ambiente vira, né, multifuncional. Então, é uma opção bem interessante se você tem espaços integrados. Mas existe outro caminho também, outra ideia que você pode seguir, que seria então dividir. Eu já comentei um pouquinho sobre isso nesse outro vídeo aqui em cima, mas você pode fazer isso, por exemplo, através de ripados de madeira ou uma cor na parede diferente, justamente para segmentar, então separar, tá? Aqui é a área de trabalho, aqui é uma área de lazer, como enfim, a parte do quarto ou uma parte de sala de estar. Claro, tudo isso vai depender do ambiente que você tem e qual que é a sua necessidade, sabe? Eu quero, então, misturar, meu ambiente é pequeno, então eu quero deixar ele como se fosse junto, então vários ambientes ali juntos para dar uma sensação de amplitude, ou não, eu tenho um espaço maior e prefiro segmentar, separar cada coisa. Se você tem uma rotina de trabalho, então, em casa, então não é de vez em quando que você vai trabalhar em casa, é sempre. Então é bom você deixar um espaço fixo para isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, tá? Hoje a gente não tem uma sala de jantar. Então tem a mesa lá da cozinha que a gente usa para refeições, a gente quase nunca recebe visitas, então quanto a isso não tem problema, a gente não precisa de uma sala de jantar maior. Então sobra um espaço que seria da sala de jantar, porque a gente tem um espaço que seria como se fosse integrado, sala de estar e jantar. E esse espaço a gente usa como home office, né? Como um escritório aqui em casa. Como a gente trabalha em casa, então é um espaço destinado em específico para isso. Então dá para ficar toda a nossa bagunça e coisa nesse espaço. Então se você tem um quarto sobrando aí na sua casa, ou às vezes num corredor sobra um vão que você consegue encaixar uma mesa e tal, isso é bem interessante. E aqui é bom você prever uma área de apoio. Como assim uma área de apoio? Então vai ser um espaço para você guardar as suas coisas.
porque a gente sabe que sempre precisa de uma gaveta para guardar, sei lá, canetas, enfim, coisinhas menores que senão você vai perder se ficar rolando aí por cima. Então é bom você ter uma área com gavetas, uma área com portas para você guardar documentos, enfim, itens maiores. Aí vai depender do que você usa, né, no seu escritório. Mas é sempre bom você fazer esse mix e ter uma área fechada, então, para guardar essas baguncinhas, né? E falando numa parte mais estética mesmo, eu gosto bastante quando a gente consegue prever prateleiras ou nichos. E nessas prateleiras ou nichos você pode colocar, por exemplo, livros, você pode fazer uma composição com livros na vertical, então uma pilha de livros na vertical, ou uma pilha de livros na horizontal, então um empilhadinho em cima do outro. Você pode fazer um mix então com outros objetos decorativos que você tenha, pode ser umas bolinhas, ou se você tem vasos, plantinhas, caixinhas, então essas caixas mais decorativas você pode colocar até duas, né, uma em cima da outra, ou você pode colocar cestos com outros itens decorativos ali dentro, vasos com plantas artificiais ou naturais, depende aí do que você prefere. Tudo isso ajuda a fazer criar uma composição com itens decorativos. Isso vai deixar o espaço mais bonitinho mesmo. Eu já comentei em específico sobre isso lá no Instagram, então se você não me acompanha ainda é @PamelaMinella, dá uma espiada por lá, porque eu fiz uma publicação e mostrei então os objetos decorativos que você pode comprar para decorar uma prateleira e como que fica então a decoração com esses itens. Então, além dos itens soldos, eu mostrei composições que já existem que ficaram muito bonitas para inspirar vocês. Sempre tem dicas extras, dicas bônus por lá, então vale a pena acompanhar. Uma coisa bem legal que vocês podem fazer também é usar a marcenaria, os móveis a favor de vocês. Então, se vocês têm a possibilidade, né, podem fazer um investimento maior e ter móveis planejados, vocês podem pensar de um jeito inteligente, então, com a marcenaria. Ou seja, você pode fazer um móvel como se fosse escondido, camuflado nessa marcenaria. Eu tô colocando aqui um exemplo que eu gostei bastante, que essa bancada de trabalho, ou enfim, ou pode até vir a ser uma mesa de refeições que tá ao lado do sofá, você pode subir ela e esconder tudo. Então esses móveis como se fossem dobráveis também são muito bons, principalmente em espaços menores, né? Então ele fica como se fosse camuflado ali no ambiente, é uma opção muito boa. Ou se você quer colocar portas, então a mesa fica quase como se fosse embutida nesse móvel planejado. Tem a opção também de ter uma área de trabalho, então, dividida como se fosse com uma porta de correr, que seja na mesma padronagem, no mesmo tom de amadeirado, por exemplo, que tenha já no restante dos móveis da sala. Então, são opções, são ideias que vocês podem seguir também. Depende muito do que vocês gostam e o ambiente que vocês têm, né? Se você vai parar para pensar, então, no home office, o que tem que ter? Tem que ter a mesa, então essa mesa tem que ter uma área de trabalho que seja conforme as suas necessidades. Se você tem um notebook, então o notebook geralmente é menor, então você não precisa de uma profundidade tão grande quanto um computador de mesa tradicional, que vai precisar de CPU e tudo mais. Então é bom você entender quais são as suas necessidades, pensar no espaço disponível que você tem também para essa mesa. Eu, por exemplo, eu gosto de ter planner na mesa, estojo, caneta, sabe? É um monte de coisa em cima da mesa. Então, eu realmente preciso de uma área de trabalho menor. Mas se você segue uma linha mais minimalista e não precisa de tantas coisas, esse espaço pode ser reduzido. Além disso, então, você tem essa área de armários fechados para guardar algumas coisas ali que você precisa. Mas é bom você pensar na parte onde que vai ficar essa mesa. Então, na parede que essa mesa vai ficar encostada, se ela ficar encostada numa parede, é claro. Mas então é bom você ocupar esse espaço. Você pode colocar aqueles murais como se fosse grades e colocar alguns recados, algumas fotos. Acaba se tornando algo bem decorativo mesmo. Além disso, você pode fazer uma composição com quadros que você goste ou colocar uma prateleira e os quadros apoiados, sabe? Fica bonito também. Fotografia. Você pode fazer várias coisas nessa parede, uma pintura também, enfim, tem N possibilidades. Depende muito o que combina com o espaço que você tem ali. Eu acho que o home office é um dos ambientes que você mais tem a possibilidade de faça você mesmo. Então, de construir a mesa, de colocar prateleiras, de botar a mão na massa mesmo. É claro que aí você tem que ter uma mão boa para fazer esse tipo de coisa, né? Então, se você não tem experiência ou realmente não gosta, então não é muito bom. Mas, se não, você tem N possibilidades com Faça Você Mesmo que podem te
que podem, né, te inspirar para ter um home office bem aconchegante e bem bonito. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp e comenta aqui embaixo se você tem um cantinho então separado de home office, de uma área de trabalho, ou se você acaba usando o computador quando tá no sofá ou na cama. Me conta, eu vou adorar saber. A ideia desse vídeo é trazer realmente inspirações sobre como decorar o seu home office de uma forma super aconchegante. Um beijo e tchau!